Bendito seja o nome santo de Jesus. Nós estamos a falar sobre serviço nos últimos tempos e queremos continuar a falar sobre servir a Deus. Irmãos, enquanto nós vivemos aqui, esta manhã ali em Odivelas eu estava a partilhar algumas experiências que nós temos experimentado ao longo da vida quando nós servimos a Deus com os dons que Deus nos dá, com o nosso tempo, com as nossas primícias, servimos ao Senhor. E queremos servir ao Senhor, mas a pergunta fica: estamos nós a lidar com os nossos recursos, com o nosso tempo, com os nossos dons, de uma forma em que estamos a contribuir para mudar o curso da história da nossa nação, da nossa igreja, da nossa vida, da nossa família, com o nosso serviço? Irmãos, como cristãos, nós não somos fruto do acaso. Nós não somos um acaso, nós temos um propósito, temos um plano. Nós, como falávamos o mês passado, nós somos gente em missão. Somos uma igreja missional, gente que vive em missão. E os cristãos que moldaram o rumo da história, esta manhã falávamos um pouco sobre isso. Homens que deram da sua vida, homens que deram tudo o que tinha. Estávamos lá a pensar lá em Atos 4, quando nós lemos que todos os que criam tinham tudo em comum. Havia uma comunidade e tinham tudo em comum porque tinham um valor que sabiam que havia algo maior agora do que as suas propriedades, do que as suas heranças. Era a obra do Senhor. E Deus procura homens e mulheres que são fiéis administradores do seu tempo, administradores dos seus dons espirituais nas suas vidas, com o propósito de mais e mais pessoas serem alcançadas com o Santo Evangelho. Então nós hoje vamos recordar alguns princípios bíblicos de gestão de recursos, tempo, dons, mas também dinheiro, no sentido de sermos um fiel mordomo. Um mordomo porque tudo o que nós temos é do Senhor. Deus deu-nos a vida. Quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, a palavra de Deus diz que Deus já via esse acontecimento, viu os nossos ossos a serem formados, e nós não somos nascidos para sofrer, nós somos nascidos para viver e para servir a Deus, porque quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança, no sentido de ter um relacionamento com Ele. O pecado veio quebrar esse relacionamento, o desejo de independência do homem, que é o pecado original, continua a combater connosco todos os dias. Ser independente, não esperar em Deus para tomar decisões, não esperar em Deus para o caminho que temos que seguir. Então esse desejo de independência, quando a serpente, ou melhor, quando Satanás incorporado na serpente diz: se vocês comerem, não é assim, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês não vão precisar mais de consultar Deus, vocês não vão mais precisar da viração do dia para estarem com Deus e perguntar qual é o nome do animal, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu vou guardar o jardim. Na vossa vida vai ser uma vida independente. E alguns de nós até experimentámos esse tempo de independência de Deus, e foi o tempo mais triste da nossa vida. Na minha vida foi, porque a independência gera tantos vícios e tantos males. Agora a dependência de Deus traz saúde. Nós sabemos que Deus é Pai, que cuida de nós, mesmo quando nós não entendemos porquê de certas circunstâncias na nossa vida. Nós tivemos este fim de semana, ou melhor, este final de semana, a celebrar o casamento de Eunice com o João Carlos. João Carlos, meu cunhado, irmão, e Eunice, minha prima, irmã. E celebramos duas histórias diferentes. Uma, a história da restauração. O João, crescido no lar cristão, sua mãe líder de congregação em Vendas Novas, escola dominical, uma mulher que deu a sua vida para servir a Deus, uma mulher que criou seus filhos no temor do Senhor. Ele casou muito jovem, quis ser independente, casou naquele casamento, foi feliz enquanto serviu a Deus e esteve na igreja, mas quando se afastou do Senhor, começou tudo a ruir e por fim o seu casamento. E depois de voltar para Deus, porque Deus é um Deus de segundas oportunidades, e porque a igreja continuou a orar, e porque os pais continuaram a orar, e porque nós continuamos a orar, ele voltou para o Senhor. E uma menina que esperava o homem que Deus tinha para ela e que esperou muitos anos, encontrou no João, numa história de restauração, alguém que foi e que se guardou, não é? Para ser fiel ao Senhor até o dia do seu casamento, e foi com muita alegria que celebramos esse casamento.
e vimos, e eu estava a olhar, e hoje de manhã dizia isto porque para mim foi muito importante. Nós estávamos ali na Marina de Olhão e estávamos a olhar para as ilhas e eu estava a louvar a Deus pela história da redenção na minha família. Como o Evangelho mudou a história da minha família. Pescadores, alcoólicos, pescadores que viviam para si. Quando o Evangelho entrou, não apenas libertou de toda a possessão maligna e a opressão diabólica, mas deu propósito. O meu pai é chamado para o ministério. Em 72 vem para Almirante Reis, começa a pastorear e a servir o Senhor. E com uma história de redenção, como Cristo faz a diferença na nossa vida. Então, nós vamos falar sobre mordomia. Fiel, homens, Deus procura fiéis, homens e mulheres fiéis, que sabem administrar. E vamos começar pelo fundamento bíblico. E o primeiro fundamento, irmãos, que nós temos que apresentar é a seguinte afirmação: Jesus Cristo é o Senhor. Digam comigo, Jesus Cristo é o Senhor. Esta era a afirmação dos cristãos desde o início da igreja. Jesus é Senhor. Lá na primeira pregação de Atos, capítulo 2, o apóstolo Pedro diz isso mesmo ao povo. Vocês mataram o príncipe David, o Messias. Vocês que entregaram nas mãos de iníquos para ser crucificado. Mas eu quero vos dizer e declarar, e ele diz isso em Atos 2, quando ele no verso 36, na sua pregação, ele termina a dizer: e saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Está logo na primeira pregação para não haver dúvidas. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Então para os judeus Yahvé já era Senhor, mas agora eles recebem esta mensagem em que Jesus Cristo, Yeshua, o Messias, o seu Filho amado, também é Senhor. Então se Jesus é Senhor, significa que Ele é dono. Então nós não somos donos de nós mesmos. Há muita gente que não entendeu isso quando se entrega a Jesus. Com Jesus é tudo ou nada. Não dá para entregar só metade. Olha, Senhor, vou-te entregar aqui a parte esquerda do meu cérebro, que é a mais artística ou a mais lógica, já não sei qual é que é das duas, e vou-te entregar só metade da minha vida. Nada disso. Quando nós devotamos a nossa vida a Cristo, nós declaramos Jesus Cristo é Senhor, nós nos entregamos a Ele, deixamos de ser de nós mesmos para servirmos ao Senhor. E nós gostamos da palavra Senhor, não gostamos tanto da palavra dono, mas significa isso mesmo. Então, se nós não somos Senhor de nós mesmos, o que nós temos, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos recursos, são dados por Deus. Deus é fonte de toda a bênção e provisão. Tudo o que recebemos veio do Senhor. E o Senhor nos chama então para nós podermos exercer uma mordomia cristã. Nós sermos mordomos. O dicionário da língua portuguesa da Primeirã diz que mordomo significa administrador de uma casa ou de um estabelecimento. Vem do latim major domus, administrador da casa, administrador de bens, confrarias ou irmandades. Isto está no dicionário. Então a forma com que nós usamos e olhamos os bens materiais, até as nossas próprias vidas, como cristãos, nós temos que ter a clara noção que nós não somos donos de nós mesmos. Eu falava no início sobre o pecado que entrou no mundo. Era o pecado da independência de Deus. A desobediência, independência, não depender de Deus. Todos nós andamos desgarradas como ovelhas que não tínhamos pastor. Mas um dia nós fomos chamados a Jesus Cristo, o pastor das nossas almas. E nós somos ovelhas do seu pasto, do seu rebanho. Seguimos a Jesus, seguimos as suas pisadas. Somos propriedade peculiar dele, comprada por um alto preço das garras do mundo e do pecado para sermos deles. Então o nosso tempo, as coisas que nós temos não nos pertencem. A primeira verdade bíblica sobre a administração é nós entendermos que não somos donos. Porquê? Porque Jesus é Senhor. Jesus é o dono. E se nós pensarmos assim, então nós vamos gerir os nossos recursos com graça e sabedoria, com muito cuidado, porque tudo o que Deus nos dá vem da sua mão e nós devemos chamar ao Senhor então a entregar principalmente aquilo que Ele pede de nós.
João 13:13, Jesus diz: vós me chamais mestres e Senhor. Dizeis bem, porque eu sou mestre e Senhor. Deuteronômio 10:14 diz: ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus, o mais alto dos céus, a terra e tudo o que nela existe. Isso significa que Deus é Senhor de todas as coisas, dos céus, da terra, de tudo o que se move, o Senhor dos exércitos. Vamos ler um salmo tão bonito, 89, que fala sobre a grandeza do nosso Deus, o senhorio do nosso Deus e como Ele é Senhor de todas as coisas. Salmo 89, alguns versículos apenas, no verso 8 ao verso 13, diz assim, este poema tão lindo. Salmo 89, verso 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, Tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os seus inimigos com o Teu braço poderoso. Teus são os céus, Tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundastes, o norte e o sul. Tu os criastes, o Tabor e o Hermão regozijam-se em Teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a Tua mão, elevada é a Tua destra. Vamos apenas ficar aqui no versículo 11. Teus são os céus, Tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Então, se tudo que nós vivemos, irmãos, este autor, este poeta, Etan, não é? Segundo diz aqui o comentário no início, Etan, quando escreve este poema, ele está a falar diretamente para Deus e ele está a reconhecer que Ele é o dono dos céus, Ele é o dono da terra. E neste e noutros muitos versos nós vemos que a propriedade de Deus está bem estabelecida, desde o norte ao sul, todas as coisas lhe pertencem. Deus tem o mundo nas suas mãos. A gravidade existe porque Ele assim ordenou, senão cairíamos todos quando o mundo está de cabeça para baixo. Se é que há em baixo no universo ou em cima, nós nunca sabemos onde é que estamos, não é? Mas o Senhor fez todas as coisas com a sua mão. E o autor diz, e no Salmo 148, ele então exorta-nos todos nós, lá no final do livro dos Salmos, a louvarmos o Senhor pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua fidelidade, mas pela sua majestade. E nós acabamos de cantar acerca de Jesus, isto mesmo, Salmo 148, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol, louvai o lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados e os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Uma lei, não é? Os mares terminam aqui. Mesmo quando o homem continua a destruir, a água dos polos está a derreter. Existe uma lei de Deus. Existe uma lei. E neste planeta tão pequenino, tão ínfimo, tão pequenininho, não é? O Senhor colocou alguém à sua imagem para comunicar, para ter comunhão, para nós podermos estar com Ele e servi-lo. Louvado seja Teu santo nome. Então o primeiro princípio da mordomia é nós entendermos o seguinte. Entenda, por favor, Jesus é Senhor. Se você entregou a Jesus Cristo a sua vida, não entregou apenas uma parte espiritual ou religiosa, porque o Senhor diz, dá-me o teu coração, que é o centro das nossas atitudes e emoções. Entregamos a nossa vida a Jesus, então Ele é Senhor. Mas os salmistas sabiam que Ele era Senhor de tudo, da criação, do universo. Ele é Senhor, mas Ele é Senhor de cada um de nós. E nós estamos aqui porque o Senhor imaginou cada um de nós, irmãos. Ele imaginou cada um de nós e nos colocou para podermos servi-lo. Então, primeiro propósito, Jesus é Senhor. O segundo princípio da administração para sermos bons mordomos é quando nós pensamos em administração, muitas pessoas pensam logo em finanças. Ok, tudo bem, mas nós temos administração, por exemplo, administração pública, que envolve muita coisa e não apenas a área das finanças, mas tudo o que é o serviço, tudo o que é a manutenção, tudo o que é a gestão de um próprio país ou de uma nação. E quando nós pensamos em administração, temos que pensar mais do que finanças, temos que pensar em recursos, em talentos, em dons,
dons espirituais e também do nosso tempo. Não apenas a administração do dinheiro. Irmão, nós não vivemos uma religião. Se o irmão ainda é religioso, é bom, porque a verdadeira religião é visitar as viúvas e os órfãos e socorrê-los nas suas enfermidades. É bom ser religioso, é bom, mas Deus tem-nos chamado para uma relação e não uma religião. Uma relação com Ele, uma relação de intimidade, uma relação de proximidade. Então, quando nós pensamos, muitos cristãos entendem que os seus recursos têm a ver com o aspecto financeiro, com a carteira, com o orçamento mensal, mas nós temos que ser gestores fiéis de todos os recursos que o Senhor nos dá. Isso significa que o meu carro não é meu, é do Senhor. É por isso é que é normal, quando eu saio daqui e tenho lugares no carro e se encontro um grupo de jovens ali na rua, pergunto, vocês querem boleia até à estação? Porque eu sei que tudo o que eu tenho não é meu, é do Senhor. Não é? Não significa agora que vamos usar das coisas do irmão, mas é bom que nós entendermos que tudo o que o Senhor nos dá, se o Senhor nos deu um carro, louvado seja o Senhor por isso, se o Senhor nos deu uma casa, se o Senhor nos deu um orçamento, se o Senhor nos dá um vencimento e nos dá uma despensa cheia, nós devemos de entender que tudo o que o Senhor nos deu é para nós administrarmos com sabedoria. Então o princípio de administração e de gestão fiel é indispensável para o cristão. Muitos lutam para aplicar princípios consistentes, para orientar a sua gestão financeira, mas se calhar temos que entender o primeiro princípio. Todos os recursos pertencem a Deus. Digam lá comigo, todos os recursos pertencem a Deus. Se algum irmão está a dormir, diga lá, olha que os seus recursos pertencem a Deus, não adormeças. Todos os recursos pertencem a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, se falamos de recursos, falamos não apenas de finanças, mas há que ser fiel também no tempo e nos dons. Amém? Quando o Senhor criou Adão e Eva, eu no casamento preguei sobre Gênesis 1, 2, 3. Gênesis 1, 2, 3. Gosto muito de Gênesis, porque é tão bonito vermos como Deus preparou todas as coisas. Em Gênesis nós vemos então que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E em Gênesis 1, 28 diz que Deus os abençoou. É bom sermos abençoados por Deus, não é? Deus os abençoou. E Deus lhes dá uma ordem. Deus diz, frutificai, por isso é que eu tenho 3 filhos, não é? Multiplicai-vos, não é? E enchei a terra. Mas ele dá logo ali uma ordem de administração. Primeiro é a ordem da fecundação, também é importante. Também é importante. Mas a seguir vem a ordem da administração, diz, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Então havia uma responsabilidade do homem de sujeitar a terra, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a face da terra. Então Deus deu logo uma tarefa, deu logo uma missão a Adão e Eva. Vocês podem fazer filhos, sejam felizes, eu até vou fazer com que a coisa seja agradável, fazerem filhos para que possam fazer muitos e não seja nenhum problema. O problema veio depois quando caiu o pecado e depois veio então com dores, darás à luz dos teus filhos. Se calhar antes disso não havia dores, depois passou a haver, mas isso os teólogos que façam então aí a dissecação do versículo, mas a verdade é que Deus então diz isso mesmo, frutificai, enchei, mas diz lá, sujeitai a terra, dominai a terra, e diz que o colocou no jardim para guardar o jardim. Havia uma responsabilidade. Deus estava já a ensinar à primeira criatura o princípio da mordomia. Eu sou o Senhor de tudo, eu sou o Criador de tudo, tudo o que eu fiz é para vocês desfrutaram, mas não esqueçam, eu sou o dono, vocês são os mordomos, vocês têm que administrar bem, vocês têm que cuidar da terra. E o homem portou-se muito mal com a terra, e agora a terra geme à espera da manifestação dos filhos de Deus e de Jesus Cristo. Mas nós vemos que todos os recursos pertencem a Deus, nós somos os mordomos, e Deus um dia nos vai chamar a prestar contas. Deus um dia te vai chamar a prestar contas. O que é que tu fizeste com a tua vida? O que é que tu fizeste com os teus 50 anos, com os teus 60 anos? O que é que tu fizeste com a tua vida? E um dia vamos estar todos diante de Deus. É um texto forte, mas vamos lê-lo. Mateus 25. Nós temos então aqui esta parábola. De alguma forma o Senhor, através de uma história, nos quer ensinar um princípio muito claro sobre mordomia, sobre administração. E nós temos aqui então numa parábola dos 10 talentos, o Senhor a contar e a dizer. Mateus 25, verso 14.
Porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, tu és um homem duro, ceifas onde não semeastes, ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, então sabes que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver se lhe há dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus amados, Jesus conta isto no final do seu ministério, para os seus discípulos registarem, ficar registado para nós aqui e no Evangelho de Lucas 19, para nós entendermos, irmãos, que todos nós vamos prestar contas daquilo que o Senhor nos deu. Todos nós vamos prestar contas daquilo que o Senhor nos entregou. Não importa se foi 1, se foi 2, se foi 5, qual é os talentos, quais são os dons que nós temos. O Senhor nos chama a nós usarmos aquilo que Ele nos deu e que é dele, para podermos granjear outros tantos. Então o reconhecimento que temos que prestar contas deve estar bem vincado na nossa mente, no nosso coração. Um dia o Senhor nos vai chamar e vai dizer: o que é que tu fizeste com o tempo que eu te dei, com as capacidades que eu te dei? O que é que tu fizeste com os relacionamentos que eu te permiti que tu tivesses? O que é que tu fizeste com o dinheiro que eu te dei, com a saúde que eu te dei? O que é que tu fizeste? O irmão Zé Luís, na sexta-feira, disse que o pastor Ramalho sempre dizia: vamos dar o nosso melhor. Pode não ser perfeito, mas vamos dar o nosso melhor. E é isso que o Senhor pede de nós, irmãos. Nós procuramos a excelência e nós damos o nosso melhor, excelência como padrão, porque nós servimos o Senhor dos Senhores, nós servimos o Rei dos Reis e nós servimos-lo com temor e tremor, porque não é brincadeira servir ao Senhor. É uma responsabilidade, mas é também, graças a Deus, uma graça que Ele nos concede, podermos ser participantes e co-participantes na sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Há irmãos que Deus tem abençoado financeiramente, graças a Deus. Estamos tão felizes quando sabemos que irmãos têm uma casa boa, que os irmãos têm um bom carro, que os irmãos têm segurança, apoio médico particular. Graças a Deus, irmãos, é tão bom. A maior parte desses irmãos que têm isso é porque foram irmãos que foram fiéis, ou então são simplesmente religiosos infiéis e que já estão muito longe do Senhor, e um dia quando chegarem diante de Deus, o Senhor vai lhes dizer: o quê? Não vos conheço. Mas nós estávamos lá, sempre na frente, éramos convidados para as primeiras filas. Pois, mas eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Mas tudo o que nós fazemos aqui está registado. E para os irmãos que têm riquezas ou que têm bens, têm um conselho da palavra. Querem abrir? É da palavra, não é meu. É da palavra. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Paulo está a dar autoridade ao jovem Timóteo, porque não era brincadeira ele falar com os crentes que tinham mais dinheiro, porque na altura, os irmãos sabem, a certa altura eu estava ali no Alentejo, estive muito tempo no Alentejo, mas uma vez fui visitar uma igreja católica. Entrei lá numa igreja e reparei que havia uma zona reservada
com uma cancelazinha e com bancos muito especiais, todos preparados ali na frente. E eu perguntei lá ao guia, então, mas porquê que estão aqui estes bancos? Este é para os senhores ricos, era para os senhores. Os senhores ficavam aqui nesta área reservada, mais especial, e o resto ficaram lá para trás. Até alguns tinham uma pedra que era o rapa-pé, para raparem o pé, para não sujarem a igreja quando entravam. É por isso que é o pé rapado, não é? Vem dessa tradição. Porque havia uma distinção entre gente que tinha bens e gente que não tinha bens. Havia uma distinção. Não é assim na igreja do Senhor. Porque nós podemos não ter muito, mas o que temos pertence ao Senhor. Eu falava em Odivelas esta manhã. É interessante que normalmente os que têm menos são mais fiéis, mas isto não é regra, graças a Deus que há exceções, é apenas uma estatística, não é regra. Mas diz lá um conselho para quem tem riquezas. 1 Timóteo 6,17 diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Manda, bom, aqui é forte, Paulo está a dizer ao Timóteo para ele mandar. Nós aqui só damos conselhos, até temos medo às vezes de mandar alguma coisa, mas diz assim, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança nem certeza de riquezas, mas ponham a sua esperança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Manda que façam o bem, que enriqueçam em boas obras, que repartam de boa mente, e que sejam comunicáveis, e que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Irmão, os ricos entram no céu. Os ricos que têm este espírito, ricos que entesouram também, entesouram para si mesmos um bom fundamento para o futuro e que sabem que o investimento que fazem nesta terra, quando Deus os abençoou, quando foram pessoas fiéis e bons gestores, e o Senhor os chama a certa altura para chegarem-se à frente, como aconteceu há pouco tempo aqui na nossa igreja, e nós percebemos, irmãos, que é irmãos ou irmãs que entendem este princípio. Tudo o que eu tenho foi Deus que me deu. Eu posso deixar uma grande herança para os meus filhos e netos, mas o maior legado que eu posso deixar é um exemplo de ser alguém que enriqueça em boas obras, alguém que é comunicável das necessidades, alguém que entesoura um tesouro para si mesmo, um bom fundamento para o futuro. Irmãos, somos chamados a administrar os nossos recursos de forma que glorifica Deus. Vou repetir. Nós somos chamados a administrar os nossos recursos de forma que Deus seja glorificado. E quando Deus é glorificado, irmãos, há uns que têm mais, outros que têm menos. Mas quando nós colocamos os nossos recursos, quando nós percebemos que alguns têm capacidade. Eu estava a contar esta manhã, irmãos. Eu ainda continuo, os irmãos talvez não se apercebem, mas eu ainda continuo nos outros dois trabalhos. Ainda estou a dirigir a Missão Evangélica Intercultural, a MEVIC, e a Aliança Evangélica como secretário. E uma das coisas que eu estava a partilhar com os irmãos de Odivelas, desculpem aqueles que estão aqui, que é em bom número, é que há um casal que suporta um missionário. E basicamente o dinheiro do sustento vê só desse casal. Ele não precisa de mais nada. Alguém que é empresário, alguém que tem dinheiro e que decidiu, eu não posso ir, mas eu quero que outros vão. Então faz dos seus recursos e gera os seus recursos de tal maneira que o Evangelho chegue mais longe, neste caso às novas gerações, que é o projeto em questão. E quando nós recebemos aquela transferência todos os meses, é muito alta. Há outros irmãos que dão 10 euros. Há irmãos que contribuem para os missionários com 5 euros. Há irmãos que contribuem com 50. E entra aquela entrada, que eu não vou dizer aqui o valor, mas é muito 50. Entra aquela entrada e nós damos glória a Deus. Eu não conheço o casal, mas é gente que já entendeu o princípio do reino. Eu posso não ter dom para ir, mas Deus deu-me a capacidade de fazer dinheiro. Eu vou fazer com que Deus possa ser glorificado através dos recursos, colocando-os à disposição da obra e do avanço da obra do Senhor. Deus dá capacidade a alguns para gerar dinheiro, a outros parece que só têm capacidade para gastar dinheiro. Mas a capacidade do dom não é para ser usada em fins egoístas. A capacidade deste dom é para ser usado para a glória de Deus. É para a glória de Deus, irmãos. É para a glória de Deus. Porquê? Porque todos os recursos pertencem a Deus. Digam comigo, todos os recursos pertencem a Deus. Mas temos que falar também de finanças.
Temos que falar também de finanças. Eu quero-vos apresentar, para terminar, 4 princípios sobre administração material. Primeiro, nós sermos fiéis nos dízimos, irmãos. Eu sei que existe agora uma grande onda aí nas redes sociais dos cristãos que dizem que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Ah, é? Então quero que eu vos diga qual é que é o padrão do Novo Testamento. É que no Novo Testamento não se dava 10%, dava-se 100%. Diz lá que vendiam as suas propriedades e repartiam por todos o que havia necessidade. Nós, quando recuperamos o princípio da última palavra profetizada por Deus através de Malaquias, e quando buscamos aquele princípio do dízimo, também da lei cerimonial, da lei levítica e da lei do princípio que nós somos como sociedade judaica ou cristã, nós recuperamos este princípio que é o mínimo. É o mínimo, irmãos. Eu aprendi há muito tempo que alguns irmãos gerem 10% de dízimo, 5% para as promessas de fé e 5% para as ofertas, acabam por dar 20%. Cada um faz a sua gestão, mas existe uma lei do Senhor. E a lei do dízimo é considerado sagrado, é considerado consagrado ao Senhor. Esta lei vem lá do tempo da lei de Moisés, Levítico 27:30. Levítico 27:30, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, elas são do Senhor. E diz o seguinte: santas são ao Senhor. Significa que aquela parte, aqueles 10% é santo. Cuidado para tocar em coisa santa. Cuidado para tocar em coisas santas. Coisas que pertencem ao Senhor. Eu, ao longo da minha vida, cresci como filho de pastor, ouvi histórias de irmãos e de irmãs, principalmente irmãs viúvas, que às vezes tinham reformas baixas e que diziam: Josué, já lá está um envelope guardadinho, já está. Às vezes tinham dentro da Bíblia, era muito comum trazerem sempre dentro da Bíblia: assim que recebo, é dia 10, uns, outros é 14, outros é 16, outros é 20, já está aqui guardadinho. Isto pertence ao Senhor, está aqui na Bíblia para eu não me esquecer, é consagrado ao Senhor. É consagrado ao Senhor, é santo, é consagrado ao Senhor. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Este é o princípio, o mantimento na minha casa. E depois: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Por causa de vós, eu vou repreender o devorador. Ah, tanta gente que nunca viu o devorador ser repreendido. Deve ser gente infiel. Ou então estou a passar uma provação como Jó. Porque o Senhor diz: por causa de vós, por causa da vossa fidelidade, eu repreenderei o devorador que não vos consuma o fruto da terra, a vida do campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabem, este texto aqui é Deus a nos autorizar, Deus está-nos a dar uma autorização especial. Deus está-nos a dar uma autorização especial. Deus está a dizer assim: vocês têm uma autorização especial. Se vocês forem fiéis nos dízimos, vocês têm uma autorização para testar a fidelidade. Vocês vão ver se as bênçãos não vão ser derramadas. Bom, se damos com um mau coração, por obrigação ou por tristeza, temos outro texto que diz que é anulado então a bênção, porque é com um mau sentimento. Mas se nós não queremos fazer negócios com Deus, mas queremos ser obedientes aos princípios de Deus, então o Senhor fala de proteção, assim como aquela proteção do sangue do Cordeiro protegeu o anjo da morte de entrar na casa dos fiéis, daqueles que obedeceram à loucura de pintar as ombreiras da casa com sangue, não sabendo eles que estava a apontar para o sangue de Jesus que seria derramado e que é protetor na nossa casa e família no nome de Jesus. Mas, quando eles obedeceram, havia proteção, porque a reputação, irmão, para os fiéis, a reputação é o Senhor que cuida dessa reputação. Então o primeiro princípio, irmão, é nós verdadeiramente sermos fiéis nos dízimos. Se o irmão não é, não se admire das coisas não correrem bem. Não se admire. Se está aqui ainda e sobrevive, é porque é a graça do Senhor. Porque o devorador gosta muito de andar à procura de gente infiel para poder travar, para poder tragar. O segundo princípio é uma gestão saudável. Irmãos, nós entregamos 10% a Deus, mas não se esqueçam que os outros 90% também são de Deus. Os irmãos pensavam que ficavam logo livres então. Não entreguei 10% a Deus, agora os 90% são meus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele é Senhor de tudo. Então Ele é o Senhor do 100.
que é que eu quero dizer com isto? É que cabe-nos a nós, como mordomos, administrarmos bem os outros 90%. O Senhor vai nos pedir também contas da nossa mordomia. Será que nós estamos a fazer um orçamento para usar os outros 90%? A Bíblia diz lá, em Lucas 14, 28, qual de vós quer construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para a completar? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele e dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então o Senhor nos manda, o segundo princípio é termos uma gestão saudável, fazer um orçamento, não esticar a perna além do lençol, saber que o Senhor é fiel. Oh, irmãos, às vezes nós damos em fé. Eu estava a partilhar a minha experiência esta manhã ao Odivelas, quando a minha empresa entrou na falência e eu não conseguia pagar todos os meus fornecedores, eu não conseguia pagar, a minha prioridade era pagar os funcionários, porque eles tinham que levar o dinheiro para casa. Como cristão, a nossa preocupação sempre é as pessoas, mas eu sabia que se não pagasse os impostos a coisa podia piorar muito mais, porque com o Estado ninguém brinca, não é? Com a senhora às vezes brincam, mas com o Estado também brincam, mas depois dão-se mal, mas tudo bem. Então ele tinha esta preocupação, primeiro os funcionários, os impostos, e chegava, não tinha dinheiro, só tinha prejuízo, não havia saldo negativo. Digo, Senhor, eu não vou pedir agora à igreja que me dê 10% do meu saldo negativo. Alguns pensam que é assim. Mas de repente o Espírito Santo fala no meu coração e diz assim, então tu não estás a fazer descontos para a Segurança Social? Eu estou a descontar 600 euros de ordenado mínimo, não era mínimo, era um pouco mais, 600 euros na altura, em 93, 94, já era algum dinheiro. Então o Senhor diz, então dá o dízimo disso. Dá o dízimo daquilo que entregas, aquilo que declaras ao Estado, é isso que tens que dar. Eu comecei a dar pela fé, irmão, eu não tinha aquele dinheiro. E eu acredito que foi naquela decisão espiritual que eu tomei, que Deus mudou a história e que Deus mudou todas as coisas. De repente um sócio comprou metade da firma, depois mais tarde o Senhor chama-me para o ministério e vende o resto da firma, ainda recebo dinheiro para comprar uma carrinha para começar a evangelizar o interior. Tudo isto porque Deus é fiel à sua palavra. O irmão Jorge Pinheiro dizia no outro dia que Deus não é fiel a si, Deus é fiel à sua palavra. Mas quando nós somos fiéis à palavra de Deus, Deus é fiel, irmãos. Não diga Deus é fiel a mim, como se o irmão é um menino mimado do Senhor. É, por acaso até é, se não fosse não estaríamos aqui. Mas nós temos que lembrar que Ele não é apenas Pai que nos mima, mas é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então o segundo princípio é uma gestão saudável, fazer um orçamento, gerir com sabedoria. O terceiro, irmãos, olha, este é o melhor, eu gosto muito deste, é ser generoso. Ser generoso. Oh, irmãos, eu aqui em Lisboa tenho tanta dificuldade, as pessoas estão sempre a pedir dinheiro e eu, pronto, lá no interior a gente estamos habituados a dar dinheiro a toda a gente que nos pedem porque temos este princípio de ser generoso. Ser generoso. Nós, às vezes, sabemos que a pessoa vai estragar nos vícios, é para comprar bebida, para se matar ainda mais, então trocamos alguma coisa. No outro dia, estávamos a fazer o funeral da nossa irmã e saímos dali. O pastor Gracino já tinha estado a orar lá com os moços alcoólicos no parque e eles até lhe ofereceram os quadros aqui para a igreja, por acaso ainda não vi os quadros. E entretanto ele estava lá e depois chegou a minha vez que eu saí e chego lá ao pé deles e ele disse assim, pô pastor, eu não lhe vou pedir dinheiro, mas eu estou cheio de fome. Digo assim, olha, por acaso eu tenho aqui o almoço que tinha levado para a Aliança e que não almocei. E peguei no saco e disse assim, olha, está aqui uma sandes muito boa, de carne de vitela estufada, 2 sandes, laranja, bebida, tome lá. Ser generoso tem que ser algo natural, irmão. Nós quando olhamos, alguém nos pede e lhe dá dinheiro, eles iam gastar um pacote de vinho barato, iam beber-se para se matar. Mas, irmão, ser generosos é algo, irmão, eu não estou a dizer isto para a minha glória, estou-me agora a lembrar deste episódio que foi um dos recentes que aconteceu, porque dar é a maior bênção. Quem tem a maior bênção é quem dá, não é quem recebe. Eles ficaram todos contentes com o sandes de estufado, até era um pão bastante grande, ou pela laranja, as laranjas estavam lá dentro, ficaram contentes, mas eu fiquei muito mais abençoado. Assim que entrei no carro, a minha mulher disse, uau, foi bom, não foi? E eu, foi bom, eu fiquei super feliz. Primeiro não tenho que jantar, que sandes aquecidas, estou a brincar. Mas fiquei super feliz por poder ajudar alguém, irmãos. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber.
Dai, diz Jesus. Lucas 6:38, se calhar conseguem ouvir a voz de Jesus a dizer assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recaltada, sacudida, transbordando, vos deitarão nos vossos regaços, porque da mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Irmãos, às vezes nós pedimos a Deus e dizemos: Senhor, Senhor, o terceiro princípio é dar de uma forma generosa. Senhor, Senhor. Sabem, nós já somos assim, ovelhas velhas, não é? São 51 anos de crente, já não é para brincar, não é? Estou a dizer isto porque já nasci crente. Somos ovelhas velhas. Às vezes a gente sabe como... Não é dar a volta ao Senhor, é simplesmente usar a sua palavra, mas o Senhor não se engana, porque não podemos enganar o Senhor. Mas às vezes nós pensamos assim, eu lembro-me de uma vez de uma oração que eu fiz. Oh Senhor, Tu sabes que eu preciso que abençoes o meu negócio para eu ajudar os Teus missionários. Oh Senhor, eu preciso do negócio, ajuda o meu negócio para eu comprar um som novo para a igreja que eles são feedbacks. Oh Senhor, e estava a fazer aquelas orações, oh Senhor. Mas o Senhor até tinha outro plano e o plano não era o negócio, o plano era a minha vida, não era o negócio. E às vezes nós pedimos, diz lá Tiago 4:3. Pedis e não recebes. Agora é o algarvio de ontem, foi 3 dias a falar algarvio. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Oh Senhor, Tu sabes como eu preciso de um ecrã de 75 polegadas, 8K, mesmo que ninguém transmita em 8K, Senhor. Oh Senhor, Tu sabes que eu preciso de um som surround para ser envolvido com aqueles louvores quando ponho lá o YouTube. Oh Senhor, Tu sabes que eu preciso de um carro melhor para eu não ser envergonhado dos meus colegas do trabalho com o meu chave quando entro lá dentro. Não. Quando a gente pede mal, a coisa não funciona. O Senhor diz: então olha, faz lá a tua maneira. Quando tu entenderes que quando nós pedimos não para os nossos deleites, agora surgiu-me esta ideia tão bonita. Não pedimos para os nossos deleites, mas para deleite de Deus. Para que Deus se deleite. Senhor, eu preciso que Tu me abençoes porque eu quero realmente abençoar aquele missionário. Senhor, o Paulo Durão precisa de um novo Jeep. Eu também preciso, mas ele precisa mais. Senhor, ajuda-me a comprar antes para ele do que para mim, sei lá. Estou aqui a dar ideias só para os irmãos terem algumas ideias, não é? Queremos ser abençoados ou queremos abençoar? O princípio de Abraão, abraâmico é: far-te-ei uma grande nação, Gênesis 12:2. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, tu serás uma bênção. Nós fomos chamados para ser bênção. O generoso abençoa, reparte. Nós líamos lá Provérbios, os irmãos depois podem ver o vídeo para não estar a pregar 2 vezes a mesma coisa, mas quando nós repartimos com liberalidade, quando Deus nos dá este dom de fazer dinheiro, nós percebemos, isto é totalmente Deus, quer dizer, este negócio, isto nunca mais saí da cepa torta e de repente uma garrafa já tem aqui 5 dentro da caixa, olha, vou tirar aqui 2 para ajudar quem não tem garrafinhas e vou fazer alguma coisa com esta mais que o Senhor nos está a dar que eu não preciso. Quando nós temos esta noção, irmão, de abençoar, quando nós somos generosos, quando nós abrimos os cordões para ser bênção, irmão, ser bênção. Estava a contar uma história porque hoje no devocional eu leio vários devocionais e alguns dos Estados Unidos. Depois posso-vos enviar àqueles que pedirem. Mas o devocional que eu li hoje fala de um irmão que todos os dias, isto é só nos Estados Unidos, porque eles levantam o dinheiro no carro, lá os ATMs, é tudo drive-thru. É tudo drive-thru, ou seja, é tudo entrar pelo carro e sair com as coisas na mão. Então ele todos os dias vai buscar um café, aqueles cafés americanos que são quase 2 litros de café. Aquilo é mais chá, não é? Água de café ou chá de café, mas eles levam aquele... Os americanos têm bom café. Mas eles estão... Está algum americano aqui. Então ele estava lá e aquele irmão, quando ia comprar o seu café, saía de casa, passava pelo drive-thru e dizia, olha, são 2 cafés e a senhora é um para mim e o outro para o senhor que vem cá atrás. Diga-lhe que Jesus pagou-lhe o café. A mulher pensava que ele se chamava Jesus, não é? Ou Jesus. Mas não, era Cristo nele, Cristo em mim. E ele fez isso. E diz que durante anos ele fez aquilo. E aquela irmã que o conhece está a contar a sua história. Diz que um dia ele abriu o jornal local e havia lá um testemunho de alguém a dizer assim, agradecimento ao senhor anónimo que paga o café. E ele disse, houve um dia em que eu estava a pensar acabar com a minha vida.
Eu fui beber um último café, ninguém gostava de mim, estava tudo destruído, estava só no mundo. E de repente a senhora da janela diz, não precisa de pagar. Eu não sei se foi Jesus, eu que já disse a história. A minha mulher está-me sempre a repreender que eu altero as histórias todas para serem mais bonitas, não é? Mas vamos imaginar que ele disse, Jesus pagou-lhe o café. Se fosse eu adicionava esta frase, não estava lá no testemunho. Jesus pagou-lhe o café. E aquele homem escreveu o anúncio a agradecer, disse, eu não me suicidei naquele dia por causa daquele café que me foi oferecido. Foi uma expressão de amor para a minha vida. Irmão, generoso abençoa e é abençoado. Quem é que nós podemos abençoar? Todos. Quem é que pode ser abençoado? Também todos. Quem é que pode abençoar? Também todos. O quê? Pode ser dons materiais, pode ser dons de coisas que nós temos para fazer, irmãos. Já irmãos de idade não sabem mudar uma lâmpada ou não conseguem chegar lá em cima já, nem convém subirem o escadote. E o irmão sabe, vá lá fazer isso, abençoa alguém, porque tudo tinha um propósito, amém? Louvado seja o Senhor. É um privilégio podermos contribuir. E nós, mordomos, líderes, somos chamados a prestar contas. Vou terminar com um texto, então, de Êxodo. Quando eles quiseram construir aquele templo, é incrível. Êxodo 36, 5 e 6. E diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler só o contexto anterior. Verso 3. Êxodo 36, 3. E tomaram, pois, diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhes traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam, e falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada ao santuário. E assim o povo foi proibido de trazer mais. Este versículo, o povo foi proibido, irmãos, porque era um povo generoso. Eles tinham sido libertos do Egito, da escravidão. Eles eram escravos, mas saíram livres. Saíram com o ouro da sua senhora, saíram com o gado, saíram. Era um povo livre e abençoado. Não precisavam de semear, porque todos os dias subia e descia o pão do céu, carne para menu. Quando podiam um menu especial, o Senhor cuidava deles. E eles, quando foram chamados para construir o santuário, eles começaram a fazer lá obras para trazer dinheiro e tantas ofertas, que os homens disseram, olha, não temos onde guardar mais ofertas, é oferta demais. E então Moisés dizer, para, já não precisam trazer mais ofertas, não precisam trazer mais ofertas, já temos o suficiente. Povo generoso, ainda hoje eles continuam a prosperar, podem ter todo o mundo contra eles, mas os generosos são sempre abençoados. Por isso, irmão, se encolhes a mão, aprenda a estendê-la. Faz aquele exercício assim. Estender a mão, não é? Quando estás a orar ao Senhor, começa a fazer assim, Senhor, ajuda-me a estender a mão. Porque aquele que estende a mão é abençoado por Deus. Nós, como mordomos, líderes também, nós que somos pastores e líderes, ou irmãos, tesoureiro, presbíteros, membros do ministério, a nós é-nos pedido prestação de contas, é-nos pedido transparência na administração, e é isso que nós temos o compromisso de fazer com a Igreja do Senhor aqui. Nós vivemos num mundo materialista, num mundo egoísta, e infelizmente até vemos isso acontecer com alguns na Igreja. Os bens materiais tornaram-se um fim, em vez de serem um meio para abençoar e para a bênção de outros. Mas nós temos que voltar ao primeiro amor, nós temos que voltar à visão da igreja primitiva. E eu termino com o texto que usei ali em Odivelas esta manhã, Atos 4:32. E era um coração e alma da multidão dos que cria, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria,
Todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E assim, com esta semente de homens e mulheres abnegados, generosos, fiéis a Deus, fiéis às suas promessas, nós hoje estamos aqui, irmãos. Nós hoje podemos ter na nossa mente e abrir os nossos olhos espirituais e ver as portas do céu se abrirem e Jesus a dizer: bem está, servo bom e fiel, faz favor de entrar, entra no descanso do teu Senhor, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Irmãos, quando nós pregamos esta mensagem, não é que procuramos para nós ofertas, mas nós procuramos que Deus vos abençoe. E se o irmão tem sido infiel, olha, antes de tomar a ceia, arrependa-se. Arrependa-se, lembra-se de onde caiu. No dia em que quis mais gastar com deleites aquilo que é do Senhor e de repente tudo os teus sonhos estão-se a tornar um pesadelo porque tu deixaste de ser infiel. Esta manhã eu fiz lá uma ilustração, a minha mulher tirou-me lá uma fotografia. Eu disse, fiz assim, vou fazer aqui também porque gostei do efeito sonoro. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos à palavra de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se o irmão não se sujeitar a Deus, se o irmão quer pôr a palavra debaixo das suas prioridades, dos seus deleites e não é obediente, não se admire que a vida não esteja a correr bem, porque aquele que obedece abre as portas das bênçãos, porque a bênção é sempre precedida da obediência. Ou melhor, a obediência precede a bênção. Assim é que é. Então que o Senhor nos abençoe. Fiquemos em pé, vamos agradecer ao Senhor. Graças a Deus pelos irmãos que são fiéis, irmãos. Nós estávamos a olhar para as contas da igreja. Antes do Covid nós tínhamos mais 30% das entradas que temos agora. 30%. Nós descemos muito. 30% é muito. Temos os mesmos gastos, os mesmos pastores, os mesmos funcionários e temos 30% menos de entradas. Porquê? Porque muitos dos fiéis já foram chamados para casa e infelizmente alguns deles, os seus filhos estão noutras congregações ou até não são fiéis. Porque a segunda geração se esquece sempre da gratidão da primeira geração. A primeira geração sabe de onde veio. E sabe que totalmente a sua vida é Deus, tudo é Deus. O curso, a bênção, a casa, isto é Deus, aquilo é Deus. Eu olho para a carteira e vejo isto é Deus, isto é totalmente Deus. A primeira geração é sempre mais grata, a segunda geração que recebe tudo, às vezes esquece de ser grata e começa a entrar num ciclo de destruição e de miséria. No nome de Jesus vamos quebrar esse ciclo, vamos ser obedientes ao Senhor e à sua palavra e Deus vai abrir as janelas do céu. Façam provas de Deus, façam provas disso, de Deus que vai abrir as janelas do céu e vem abastança, e vem bênção no nome de Jesus. Pai, nós apenas pregamos a Tua palavra, os resultados é contigo. Eu oro que o Espírito Santo, Senhor, possa contender cada um dos nossos corações para sermos obedientes à Tua palavra, no nome de Jesus. E quando, Senhor, agora nos aproximamos da Santa Ceia, da mesa do Senhor, nós oramos, Senhor, que a Tua palavra viva, Senhor. Quando nós recordamos o maior ato de dádiva, de entrega, de generosidade, de vida, quando Cristo se entregou por nós no Calvário, ajuda-nos também, Senhor, a ser fiéis. Ajuda-nos a ser fiéis. Custe o que custar, venha o que vier. Mesmo quando fazemos contas e o nosso orçamento nos diz que os 10% fazem falta, nós possamos ser fiéis, Senhor, no nome de Jesus. Oro para aqueles irmãos que ainda não conseguiram descobrir a alegria da generosidade. Gente que vive para os seus deleites, mas os deleites começam a desaparecer, para ver tormentas, dores, dificuldades, desunião, falta de paz, falta de alegria, porque a desobediência só traz, Senhor, mortandade
E Senhor, ó Pai, só traz dor. Eu oro que nesta tarde o Teu Espírito fale aos seus corações, que eles possam voltar ao primeiro amor, de ser fiéis no pouco e no muito, Senhor, na gestão dos dons e dos talentos, na gestão do ministério que Tens dado, na gestão dos recursos e na gestão das finanças. Assim nós oramos, entregando a Ti o resultado, no nome santo e bendito de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Amém.